A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, eu sou o João Vitor Escovar. Bem-vindos a mais um Universidade 93.7, começando hoje com a nossa trilha Driving do filme Conduzindo Miss Daisy, composta por Hans Zimmer. Bom dia, eu sou André Siqueira. Hoje iremos apresentar algumas crônicas sobre o tema transporte. O programa está dividido em itens relacionados a diversas formas de deslocamento: a pé, ônibus, metrô e carro. Além disso, contaremos um pouco mais sobre as dificuldades de locomoção em tempos de chuva na cidade de São Paulo. E para comentar estes textos, temos aqui o nosso convidado, o jornalista Caio Carvalho, que é editor de vídeo e locutor da agência espanhola de notícias EFE. Ele tem uma história com rádio que começa aos 16 anos, quando teve sua primeira experiência em Lins, e depois de formado, trabalhou como apresentador e editor em rádios locais. Seja bem-vindo, Caio. Bom dia, João Vitor. Bom dia, André. É um prazer estar conversando com vocês aqui no programa Universidade 93.7 e comentar um pouco, sobre essa questão do transporte em São Paulo, que é um assunto que toma a atenção da gente no dia a dia. Então é um prazer comentar sobre esses assuntos. Obrigado, Caio. O prazer é nosso. Vamos ouvir agora, então, as crônicas produzidas pelos nossos repórteres. Andando a pé por São Paulo. E para começar o nosso programa, apresentamos a crônica de Luiz Henrique Franco, que fala de sua caminhada diária do metrô até a faculdade. A cada passo. Todos os dias, desço na estação Butantã do metrô e começo minha jornada pessoal. Passo reto pelo local onde as outras pessoas formam filas esperando pelo ônibus que as levará para a faculdade. Não gosto de esperar. É parte da minha natureza querer estar em movimento. O caminho a pé é mais longo, mas não tem importância. Uso o tempo extra para pensar. Nesse dia, fiz o mesmo que todos os dias, mesmo sabendo que chegaria um pouco atrasado. Ao meu lado, o trânsito corria como de costume, cheio de carros e circulares passando pela avenida. Espero no farol para poder atravessar, junto com um grande número de outras pessoas, todas muito parecidas comigo. Estão apressadas e contam os segundos para o semáforo abrir. Finalmente, este cede. Ninguém anda devagar. No mínimo, caminham a passos apressados, mas a grande maioria corre. Atravesso o grande cruzamento na diagonal e desço a rua. No que estou pensando, é difícil dizer. Minha cabeça é tão desordenada quanto o trânsito ao meu lado. Pelo menos 30 pensamentos diferentes passam por ela. Uma hora, estou planejando os trabalhos que farei na semana. Depois penso em como será a aula do dia, para logo em seguida esquecer de tudo por causa de uma música que me voltou à cabeça do nada. Volto a pensar nos trabalhos da faculdade e do estágio. Quero voltar para a cama e dormir. Penso no último capítulo do livro que estou lendo. Me preocupo com minha vozinha, tão doente ela está. De repente, um ônibus passa ao meu lado com tudo. O ronco pesado de seu motor me afasta das minhas ideias. Saio da rua principal, trilho um caminho por ruas internas menos movimentadas. Quero pensar. Quase nenhum carro passa por aqui, e tudo o que ouço é o convidativo canto dos pássaros. Em uma cidade como São Paulo, deve ser bom morar em algum lugar assim. O espernear das maritacas e dos bem-te-vis, logo de manhã, chega a ser revigorante, e dá energia para eu continuar a caminhar. Maldito cachorro, que sempre late quando eu passo. Se estou prestando atenção, não é um problema, mas quando ele me pega de surpresa, me faz perder todo o meu pensamento. Volto para a rua e para o trânsito. Entro no campus. Ainda é uma longa caminhada, mas o ambiente é um pouco mais tranquilo. Quando me afasto das ruas principais, muitas vezes o ambiente é dominado por um silêncio harmonioso, interrompido apenas pelo som distante de um cortador de grama. Passo por baixo das árvores, ouço o cantar das cigarras. Na praça do relógio, o som dos pássaros volta a fervilhar. De tempos em tempos, ouço o grasnar estridente de um quero-quero, que parece contente em alertar o mundo de sua própria presença. Me perco nesses pensamentos de divagações e quando olho para o relógio, percebo que já estou atrasado para a aula. Acelero o passo, esqueço por um momento todos os meus pensamentos e me concentro em chegar ao meu destino.
A inspiração torna-se ofegante, mas consigo chegar onde quero. Meus pensamentos se libertam e minha cabeça descansa junto com meus pés. Bom dia, Caio. Eu sou o Luiz, autor da crônica. Na sua opinião, quais as principais diferenças entre andar de carro e andar a pé por São Paulo? Você acha que as pessoas deveriam caminhar mais? Bom dia, Luiz. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes aqui do programa Universidade 93.7. Eu acho que o caminhar a pé pela cidade de São Paulo às vezes se faz necessário porque existem trechos, principalmente na Paulista, às vezes muitas pessoas pegam o metrô por duas estações diferentes. Eu acho que é bom às vezes quando a gente não tem pressa de pegar o metrô e sentir um pouco da cidade, porque às vezes a gente fica muito preso principalmente no metrô, a gente acaba não vendo a cidade, não vendo o movimento da cidade. Até porque também uma outra questão é a prática de esportes. Então, dá para ir para trabalhar a pé, é claro, desde que a distância seja pequena, mas trabalhar a pé e fazer um pouco de esporte e também ter essa percepção da cidade maior. Eu acho que às vezes, quando eu posso, quando tenho mais tempo, vou ao trabalho a pé, em vez de pegar o metrô. Eu acho que é importante. As pessoas deveriam ter mais esse hábito de andar a pé ou mesmo de bicicleta, que cada vez mais as pessoas têm adotado, é uma prática cada vez mais adotada na cidade. Descaminhos do metrô. E a próxima crônica é sobre a experiência do nosso repórter Rafael Castino com o metrô paulistano ao longo de sua vida. Cara, eu ando de metrô todo dia. Mas qual será que foi a primeira vez que eu andei de metrô? Talvez tenha sido próximo a 4 ou 5 anos. Minhas primeiras lembranças são de usar o metrô para fazer um curso de férias no MASP. Lembro bem assim das baldeações na Estação Paraíso que me levavam da linha azul para verde e da verde para azul, mas eu nunca me lembro com exatidão qual foi o primeiro dia que eu andei de metrô. Já no fundamental e no ensino médio, o metrô deixou de fazer parte da minha vida. Como eu estudava perto, eu acabava usando muito mais o carro e o ônibus para me locomover. Com o início da graduação, eu comecei a usar o metrô todo dia, até antes. Com o início do cursinho, eu comecei a usar o metrô diariamente. E, mesmo com os problemas na via, as paralisações quase diárias e o drama do suicídio que não deixa de assombrar os subsolos paulistanos, é inevitável pensar como o metrô, como esse transporte, é orgulho de motivo para todo mundo que mora nessa cidade. Estação Station. Terminal Butantã. Solicitamos que desembarquem nesta estação. Obrigada. We request you exit the train at this final station. Falando em orgulho, é muito engraçado pensar na linha amarela, uma linha sem condutor e com portas de vidro nas estações que tiram pelo menos um pouquinho daquele drama do suicídio que eu estava pensando. Bom, eu guardo sim alguns problemas da amarela, como os domingos de interdição de algumas estações, ou até mesmo aquela mudança de tom, onde a linha amarela mudou de música e aparentemente ninguém tinha gostado, mas agora todo mundo se acostumou. Mas o que eu mais guardo do metrô são a inaugurações das estações nos anos de eleição. É engraçado como algo que dá tanto orgulho aos paulistanos serve de talismã para muitos candidatos em anos de eleição. A nossa próxima crônica é sobre o encontro do nosso repórter Rafael Pop com uma garota desconhecida dentro de uma das linhas do metrô. Passamos muito tempo por dia nos transportes da cidade. Você já parou para pensar nisso? Estudamos, comemos, falamos ao celular e até recebemos notícias desagradáveis enquanto nos locomovemos. Imagine quantas coisas acontecem por dia nesses lugares e nós nem nos damos conta disso. No começo de março, estava na linha azul do metrô, voltando de um encontro com alguns amigos do trabalho. Já passava das 11 da noite, mas o trem ainda estava cheio. Provavelmente,
estudantes indo embora para casa. Quando o trem parou na São Joaquim, conhecida por ser a estação mais próxima a 2 cursinhos tradicionais da capital, um grupo de jovens entrou fazendo maior barulho. No entanto, o que poderia parecer algo desagradável acabou se tornando um tempo bem divertido. Um dos meninos do grupo começou a cumprimentar a todos do vagão, se apresentando e informando que havia acabado de passar no vestibular para economia, em uma universidade federal aqui em São Paulo. Era nítida a alegria no rosto daquele rapaz, que saiu falando com todo mundo, sem se importar com o tipo de resposta que iria receber. Ok, era nítido também que ele tinha tomado algumas cervejas. Mas e daí? Sua animação contagiou a todo mundo, deixando, inclusive, alguns passageiros nostálgicos. O casal que estava do meu lado começou a relembrar o momento em que seu filho havia passado no vestibular, e continuou olhando para o jovem até ele sair do trem. Próxima estação, Next Station, Tiradentes. Desembarque pelo lado esquerdo. Fato parecido com o do recém-aprovado em economia aconteceu no ano passado. Voltando para casa, tarde da noite com pouquíssimas pessoas a bordo, uma garota se senta ao meu lado. Visivelmente bêbada, ela se encolheu e permaneceu quieta por alguns minutos. Tava claro que algo ia acontecer, e não deu outra. Momentos depois, ela começou a vomitar. Ofereci lenços de papel e o que restava de água da minha garrafinha que, detalhe, era em formato do Hulk. Depois que ela se recuperou, começou a me contar um pouco sobre a sua história. Com apenas 16 anos, ela estava voltando de uma festa com os amigos. Foi afogar as mágoas, porque sabia que ia repetir de ano na escola. Além disso, ela também tinha certeza de que não conseguiria entrar na faculdade e se tornar professora, seu maior sonho. Próxima estação, Next Station, Armênia. Desembarque pelo lado direito. Não faltavam muitas estações até o final da linha, então aproveitei o tempo restante para contar um pouco do que eu tinha vivido até então no meu primeiro ano da graduação. Ela ainda estava meio alterada, mas espero que ela tenha ouvido a parte na qual falei que entrar em uma faculdade não era impossível, muito menos se esforçar para passar em física. Fomos juntos até a última estação. Quando nos despedimos, pedi a ela que não desistisse do sonho de ser professora. Ela foi embora de ônibus e com uma provável ressaca no dia seguinte. Eu fui para casa com mais uma dentre as milhares de histórias singulares que acontecem todos os dias no metrô. Ainda me pergunto por onde anda minha garrafinha do Hulk. Bom dia, Caio. Eu sou o Rafael Castino e eu gostaria de saber, existem diversas histórias do metrô, como as quais acabamos de ouvir. Qual foi o momento mais curioso pelo qual você já passou no transporte público? Bom dia, Rafael. Eu uso o metrô diariamente para ir ao trabalho, para ir a alguns cursos, enfim. O metrô é o transporte público que eu mais utilizo aqui em São Paulo. Eu acho que situações mais curiosas é de ser surpreendido por artistas no metrô, artistas que fazem uma produção muito boa, que você vê que, assim, às vezes a gente fica com receio de ser incomodado ou... enfim, às vezes as pessoas estão cansadas, assim, mas existem artistas, eu acho que, momentos curiosos, assim, que no final ali da sua apresentação levaram aplausos ali dos usuários, de todos os usuários. Isso me chamou a atenção, porque às vezes você vê que sempre existem pessoas que não gostam, outras que gostam, enfim, até por causa dos diferentes estilos de música, mas já houve situações que me chamaram a atenção, que artistas que fizeram uma apresentação muito boa ali no metrô, tiveram ali aplausos, receberam aplausos praticamente de todos os usuários que também contribuíram com eles. Situações que me chamam a atenção em São Paulo, até porque, como eu venho do interior, eu acabava usando mais o transporte, o ônibus, não estava acostumado a ter essa apresentação de artistas, e algo também que distrai a gente no retorno para casa, depois de um dia bastante cansativo ali no trabalho, apresentações que muitas vezes é uma maneira de distrair a gente ali do dia a dia estressante que muitas vezes a gente acaba tendo em São Paulo. Então, obrigado, Caio. De nada. Ônibus contra o tempo. Nossa próxima crônica é de minha autoria e conta um pouco mais sobre uma confusa história envolvendo passageiros e motoristas de um ônibus. E aí, fiote? Bora lá pro barracão esperar o busão circular? Ele vai vir cheio, né? O horário, meio-dia. Mas tem que fazer o corre, né? Sabe como é que é?
é corrido fazer esse bate e volta pra Guarulhos. E minha chefe sempre embaça, acho que ela não vai muito com a minha cara, tá ligado? Mas tá pagando as contas, então é isso aí. Já tá vindo, graças a Deus. Tá cedo, já almocei, chegou rápido o busão. Só preciso dar aquele piquezinho ali perto da luz pra chegar no busão, dar aquela soltada na musculatura, vai dar tudo certo. Não vai ter atraso, começar a semana de bem com a vida. Mas aí, se liga, olha aquela mina vindo ali da fé, no maior pique. Acho que é melhor a gente dar aquela segurada, hein? Vamos fazer a boa ação do dia. Porque você sabe como é que é, né? Se ela não tivesse com pressa, precisando que nem a gente, ela não estaria correndo assim. E outra coisa, maior perigo, pô, dá uma olhada. Tá de salto, cheia de livro, correndo nessa calçada irregular aí. Perigoso, vamos ajudar a mina, pô. Bora aí, vamos. Nós não vamos esperar ninguém aqui não. Só que tem horário, sobe logo. Aí, tá vendo? Sem condição esse cara, pô. Grosso pra caramba. Não precisa fazer esse tipo de coisa. Ele só podia ter olhado a mina ali, ó, vindo. Ele ajuda, ele tá fazendo o trampo dele, mas a mina também tem os compromissos dela. Que otário. Porra, ratinho. O moleque tá te chamando de otário aqui, ó. Ah, não. Não é possível. Ó o outro aí. Plena luz do dia, fazendo leve trás. Desnecessário, pô, batendo boca com o moleque. Aluno. E a gente não fez nada demais, pô. Só veio ajudar a mina. Tranquilo, suave. Não custava nada o cara ter dado uma reconhecida. Mas é isso aí, pô. Ele faz o dele, eu faço o meu. Deixa eu correr porque o dia tá só começando. Agora temos a crônica de João Escovar, falando sobre as histórias dos usuários no terminal Tietê. Diversas histórias circulam todos os dias pelo terminal rodoviário do Tietê. Cerca de 60 mil delas. Às sextas-feiras e feriados, algumas milhares a mais. No emaranhado de pessoas que entram e saem do terminal todos os dias, trabalhadores que se deslocam cruzam com estudantes voltando para casa aos fins de semana, turistas conhecendo a capital e muita gente de bem longe que vem fazer vida nova em São Paulo. O Pedro, por exemplo, pega o ônibus em Campinas, todos os dias, às 6 da manhã, e vem até São Paulo para trabalhar. Ao fim do expediente, retorna ao terminal e ruma para a cidade onde mora a sua família, às 5 da tarde. Ele foi transferido em seu trabalho há cerca de um mês, mas sua família ainda não decidiu se mudar. Ele está esperando a situação se estabilizar mais um pouco. A maior rodoviária do país e segunda maior do mundo, atrás apenas do terminal Port Authority, em Nova York, atende às principais regiões paulistas, além de 21 estados brasileiros e 5 países latino-americanos, o que inclui a maior linha rodoviária do mundo, que vai até Lima, no Peru, viagem que demora cerca de 4 dias. Símbolos da busca por oportunidades há algumas décadas, muitos nordestinos, nortistas e estrangeiros ainda chegam e não sabem o que vão encontrar. É o caso de Dona Aparecida, que desembarcou no último domingo em São Paulo, 2 dias depois de deixar a cidade de Aracaju, no Sergipe. Aos 45 anos, ela traz junto a filha Luísa, de 18, para virem morar com o irmão Antônio Carlos, de 22, que já mora em São Paulo há 1 ano. Ainda sem perspectiva de emprego, ela diz que, como sempre fez na vida, vai se virar. As histórias do terminal também são contadas por seus cerca de 300 funcionários, responsáveis por sua operação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Érica, por exemplo, trabalha na bilheteria da empresa Cruz, companhia que atende a região central do estado de São Paulo. Uma vez, faltando 5 minutos para a saída de meu ônibus, um dos atendentes não quis me vender a passagem. Ela foi mais compreensiva. Prometi um chocolate e trouxe no retorno a São Paulo. De lá para cá, se passaram muitas chegadas em cima da hora e muitos chocolates. O que ela conta de mais curioso em seu trabalho é o de como falta a percepção de estar em um lugar. Embora viva em São Paulo, ela sente que as pessoas não a reconhecem como alguém nem de suas origens, nem de seus destinos. Estou sempre no meio das viagens. Acabo não tendo uma forma certa para as pessoas, nem elas para mim, ela diz.
Mesmo assim, ama viajar e ver os viajantes. Dirigindo meu carro por São Paulo. E a nossa próxima crônica é de Breno Deolindo. Ele nos conta sobre um evento que viu enquanto dirigia pela capital paulista. 15 minutos a mais, velho? Ah não acredito. Logo hoje, tem muita coisa pra fazer. Vou ter que dar uma avisada pro meu chefe. Opa, beleza? O trânsito tá bem complicado aqui. Acho que eu vou demorar uns 15 minutos a mais pra chegar, tudo bem? Valeu, abraço. Tomara que ele não ligue tanto, né? Ainda bem que ele é bem tranquilo com essas coisas. Mas que estranho, meu. Aqui nunca fica parado. Será que aconteceu alguma coisa? Acho que sim, né? Tem umas viaturas ali, mas não consigo enxergar nada demais. Mano, tem um corpo ali, velho. Nossa, que horror, mano. É que se você jogou da pontezinha que tem ali, né? Bom, pelo menos agora passei por ele e acho que o trânsito vai dar uma melhorada, né? Tá dando uma andadinha já, se pá que era só aquilo mesmo. O Waze até diminuiu o tempo. A pior coisa desse acidente é que todo mundo fica andando devagarzinho, tem que olhar ali, entender o que aconteceu, mas no fim isso só piora mais o trânsito, né? Que coisa. Pensar que quase fez ele chegar mais tarde, né? Que loucura. Mas beleza, vou colocar uma música aqui pra dar uma animada de novo. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Não, até que a marginal tá bem de boa hoje, né? Que milagre. Vou chegar daqui a pouquinho no trabalho. Ainda bem que o caminho foi mais tranquilo do que eu tava pensando. Que bom. Bom, bora trabalhar agora, né? Caio, eu sou o Breno Deolindo e fiz essa crônica bem trágica. Às vezes, o estresse do trânsito pode tirar nossos olhos de coisas mais importantes? Bom dia, Breno. Olha, eu particularmente, como eu disse em relação à crônica anterior, eu acabo utilizando bastante transporte público. E em São Paulo, a minha experiência dirigindo no trânsito é bastante pequena. Até porque eu acho que aqui em São Paulo, pela questão de ônibus, da rede de ônibus, e por mais problemas que a gente tenha com a rede de metrô, não temos linhas suficientes, mas dependendo da região que você mora e do lugar que é o seu trabalho, acaba sendo bastante prático. Então, eu acabo utilizando bastante o metrô. Mas eu acho que, às vezes, a tensão do dirigir, eu percebo isso quando, na posição como um carona ali de algumas pessoas quando estão dirigindo, tem uma tensão muito grande na hora de dirigir, muita preocupação com o trânsito, principalmente nos horários de pico. E eu acho que, de certa maneira, acaba tirando a atenção de coisas que você poderia ver, como até eu disse em relação a uma outra crônica. Caminhando, às vezes, até porque quando você caminha, você acaba prestando mais atenção em coisas ao seu entorno. E eu acho que, às vezes, essa preocupação que a gente tem de prestar atenção nos pedestres, nos semáforos ali à frente, isso acaba nos tirando a atenção de coisas que são simples, mas que, enfim, coisas que a gente acaba não notando justamente por essa preocupação, por esse trânsito também bastante carregado aqui na cidade. Eu acho que, sim, de certa maneira, a gente acaba, às vezes, não prestando atenção em alguns detalhes da cidade. Para pessoas que vêm conhecer São Paulo em alguns momentos, são coisas que a surpreendem, mas, às vezes, as pessoas da própria cidade acabam não prestando atenção por já estar no dia a dia, né? E a nossa última crônica do programa é do nosso repórter Matheus Lopes Cardoso, abordando um problema que todos os paulistanos conhecem muito bem: as chuvas. Todos os dias, milhares de trabalhadores percorrem seus trajetos pela cidade de São Paulo, assim como células dentro de um grande organismo, circulando pelo corpo e, ao realizar suas funções, mantendo-o vivo e saudável. E se o cidadão é o glóbulo vermelho, então é óbvio que o transporte público serve como suas veias, com a estação Sé como seu pulsante coração.
Porém, este imenso sistema circulatório não é tão saudável, pois diariamente ocorrem problemas nesse emaranhado de corredores de ônibus, terminais, trens e metrô. Próxima estação, Next Station, Carrão. Desembarque pelo lado esquerdo. E assim como artérias e capilares endurecidas com colesterol, a circulação sofre com lentidões e eventuais paradas. Mas continua. Assim como o corpo sabe que há um problema, mas se acostuma, a população também se acostumou com a escassez de transporte, constante quebras dos ônibus e vagões lotados. Mas são os acontecimentos fora da rede que chegam a causar os grandes transtornos que tornam a rotina diária da população em uma incerteza e se a viagem de ida e volta ao trabalho transcorrerá tranquilamente. E qual o melhor exemplo dessa sobrecarga do que as fortes chuvas em São Paulo? Desde as icônicas imagens que todos nós conhecemos, das enchentes a estações com trens parados, elas marcam o limite que o sistema coletivo e a infraestrutura da cidade possuem para se manter saudável. As tempestades costumeiras são geralmente curtas, porém são intensas e vêm acompanhadas de fortes ventanias, trovões e raios. Elas já são bastante para travar todo o sistema, ilhando motoristas, reduzindo a velocidade dos trens e gerando grandes picos de estresse à população, ao ela ver a causa dos seus transtornos simplesmente se dissipar, deixando para trás apenas inconveniência. A situação, porém, já foi pior, porque a rede elétrica da cidade não mais sofre um apagão, caso uma trovoada dure algumas horas. Mas isso não é o suficiente para que se dê um diagnóstico positivo. Olá, Caio. Eu sou o Matheus. São muitos os problemas no transporte de São Paulo, e todos têm ideias diferentes de como tentar resolvê-lo. Quais seriam as suas? Olha, eu acho que existem várias propostas para que o transporte público de São Paulo possa ser melhorado. E eu acho que uma das primeiras delas, né, é o investimento maior do governo na construção de mais linhas de metrô. Você vê, por exemplo, a linha amarela, né, quanto tempo demorou para a construção dessas estações e ainda, até agora, a linha amarela ainda não está pronta. Ainda tem algumas estações que precisam ser entregues. Então, eu acho que deveria ter uma preocupação maior das autoridades, do governo estadual, da Prefeitura de São Paulo também, em construir mais linhas de metrô e também manter a quantidade de linhas de ônibus na cidade. Beleza, Caio, obrigado. E este foi o nosso programa Universidade 93.7 com o tema de transportes. A coordenação deste programa foi de João Escovar. Produção, Matheus Lopes. Locução, André Siqueira e João Escovar. Edição, Breno Deolindo. Cronistas, Luiz Franco, Rafael Castino, Rafael Pop, André Siqueira, João Escovar, Breno Deolindo e Matheus Lopes. Agradecemos a presença do nosso convidado, o jornalista Caio Carvalho, que trabalha na Agência Espanhola de Notícias F. Caio, o microfone está aberto para suas considerações finais. João Vitor, muito obrigado pelo convite, agradeço também ao André, foi um prazer falar sobre o transporte, até porque, como eu disse, né, é um tema que é discutido diariamente na imprensa de São Paulo, na imprensa nacional, porque as pessoas dependem bastante do transporte público para ir para o trabalho, para ir à universidade, para estudar, e algo que deveria ter mais investimentos, como eu disse. Então, eu acho que foi um grande prazer. Prazer é nosso, Caio. Obrigado pela sua presença. As músicas que você ouviu nesse programa foram escolhidas em conjunto com o nosso convidado. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.